Oi, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o balanço financeiro. Bem, e o que é o balanço financeiro? O balanço financeiro ele é uma ferramenta utilizada para monitorar constantemente as finanças de determinada empresa. E isso é feito através de um relatório que mostra de forma detalhada a situação em que está as receitas, saldos, despesas, pagamentos e recebimentos de determinado período. No relatório que é fornecido pelo balanço financeiro, está reunida todos os ativos, passivos da organização, que são os bens, as dívidas e os lucros. E ele também serve para auxiliar em ações importantes para as análises que são feitas diariamente. De acordo com a Lei 6.404 de 76, é um dever da empresa elaborar e divulgar as demonstrações financeiras no final de cada exercício social. Ou seja, é preciso apresentar todos os processos contábeis com coerência para a análise do desempenho. Sendo assim, o balanço financeiro é uma ferramenta indispensável e não deve ser feita apenas uma vez ao ano, mas deve ser feita com periodicidade um pouco mais curta. Dessa forma, os profissionais do setor, eles podem ter uma análise precisa, detalhada, de um todo da situação financeira da empresa, para fazer melhor planejamento com essas informações que estão atualizadas constantemente. A estrutura do balanço financeiro, segundo o MECASP, é formada por receitas, também chamadas ingressos, e as despesas, também chamadas despênios, as quais podem ser orçamentários ou extras orçamentários. Na parte da receita, na especificação, na linha 1, tem a receita orçamentária, que são aquelas recursos obtidos para atender à demanda de política pública. Esses recursos podem ter a destinação ordinária, ou seja, as alocações são livres entre origem e destino, ou também pode ser uma receita orçamentária, aquelas receitas, recursos vinculados, que pode ser tanto para a educação, a saúde, a previdência, a assistência social e outra destinação de recurso. Certo? Tem outro tipo de receita que estão no balanço, que são as transferências financeiras recebidas, na qual vai indicar de onde vêm aqueles recursos financeiros, se eles vêm, de onde vêm e para onde eles vão, né? Que são as transferências financeiras recebidas. Tem também o recebimento extra-orçamentário, o qual não estão presentes no orçamento, como, por exemplo, os restos a pagar não processados e os restos a pagar processados, tem outros recebimentos extra-orçamentários. E, por último, tem o saldo do exercício anterior, que são o caixa ou o equivalente de caixa do exercício anterior, que passam para o novo exercício. E a estrutura do MPCASP é essa. Na parte dos ingressos, tem a coluna de especificação, onde estão as receitas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas, o recebimento de orçamentário e o saldo em espécie do valor anterior. Verifique-se também que na estrutura tem a coluna exercício atual, que é esse novo exercício que a gente está fazendo, que seria feito no caso, e o exercício anterior. Essa coluna de exercício anterior seria justamente para haver uma comparação com o ano anterior. E o total desses ingressos são dado pela soma da receita orçamentária, mais as transferências financeiras recebidas, os recebimentos orçamentários e o saldo em espécie. E aí vai dar o valor total dos ingressos para esse ano. Do outro lado da estrutura, a gente vai encontrar os dispêndios. Os dispêndios são a saída desses recursos financeiros. Ele é composto pela despesa orçamentária, que é a aplicação dos recursos, então ela pode ser utilizada para pagamento de serviços ou para investimentos. Ela é dividida em ordinária e vinculada. A ordinária, como já foi explicada, ela tem essa alocação mais livre entre a origem e a destinação do recurso, diferente da vinculada. A vinculada ela é mais detalhada, ela especifica para onde o recurso está sendo destinado. Como a gente pode ver aqui na imagem, o recurso está sendo destinado
para educação, saúde, previdência e para assistência social. É importante dizer que na hora da elaboração do balanço, as especificações dele vai depender muito do ente que está elaborando. Então, esse ente ele pode considerar fazer uma única conta que seria a junção de todas as destinações, que aqui na imagem é chamada de outras destinações de recursos. Porém, o valor total dessa conta ela não pode ultrapassar 10% do total nem da despesa e nem da receita. Em segundo, a gente vai ter as transferências financeiras concedidas. O próprio nome diz, são as movimentações financeiras entre os órgãos ou entre as entidades públicas. Essas transferências, um exemplo prático seria considerar o balanço financeiro da União, e a União está fazendo as transferências para os estados, ou então a gente considerar o balanço de um estado e ele fazendo as transferências para os devidos municípios. Um outro exemplo seria transferência financeira para instituições com ou sem fins lucrativos, ou então transferências para o exterior. Em terceiro, a gente vai ter os pagamentos extras orçamentários. São pagamentos que não transitam dentro do orçamento, até porque eles nem estavam previstos. Porém, eles existem, precisam ser pagos e eles vão sim alterar o saldo final. Os principais são os restos a pagar, que seriam despesas empenhadas. Elas são divididas em não processados e processados. A diferença de uma para outra é que os restos a pagar não processados seriam aqueles que são apenas empenhados. Se a gente considerar o pagamento de serviço, então o serviço ele seria apenas reconhecido, mas ele nem foi realizado e nem foi pago. Diferente do restos a pagar processado. No restos a pagar processado, ele foi considerado, existe essa conta a pagar, o serviço foi entregue, porém ele ainda não foi pago, apenas processado. E por fim, a gente vai ter o saldo do exercício seguinte, que seria aquilo que resta. Então, a gente pode ter o caixa, o equivalente de caixa e depósito restituíveis. E para achar o total desses dispêndios, basta somar o valor total das despesas, das transferências, pagamentos e do saldo. Então, a gente encontra o total do dispêndio. E aqui nessa outra imagem, a gente tem o balanço financeiro geral, essa é a estrutura completa dele. Como foi dito anteriormente, as especificações dele vai depender muito do ente que está elaborando, mas esse é o balanço financeiro. A análise do balanço financeiro. A análise e a verificação do balanço financeiro influenciam na preparação dos indicadores que servirão de suporte para a avaliação de gestão financeira. O objetivo do balanço financeiro é retratar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Importância da análise do balanço financeiro. Acompanhar a receita auferida e a despesa paga mediante destinação de recursos. A destinação dos recursos na execução orçamentária da receita e da despesa permite avaliar que demandas da sociedade tiveram arrecadação e empenho conforme as vinculações legais. Permitir visão orçamentária e extra-orçamentária da geração das disponibilidades financeiras, sendo necessário analisar de que maneira a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insuficiência de caixa futuro. Vale destacar que, por ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos financeiros. Por outro lado, a execução da despesa orçamentária indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos. Ao observarmos o balanço a seguir, chamamos a atenção para a inclusão dos restos a pagar que estão no grupo das receitas extra-orçamentárias, no qual a Lei 4.320/64 justifica tal procedência no artigo 103, parágrafo único, descrevendo que os restos a pagar do exercício devem ser computados na receita extra-orçamentária, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Dessa forma, partindo do item saldos do exercício anterior, deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extra-orçamentários, e diminuir então as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e os pagamentos extra-orçamentários,
chegando-se assim no valor dos saldos para o exercício seguinte. Formas de apurar o resultado financeiro. O balanço financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do ente público em um determinado exercício. Esse cálculo pode ser efetuado de duas maneiras. O primeiro deles é saldo em espécie para o exercício seguinte menos saldo em espécie do exercício anterior. Segundo, a soma das receitas orçamentárias mais as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extra-orçamentários, menos a despesa orçamentária, as transferências financeiras concedidas e os pagamentos extra-orçamentários. Análise do resultado financeiro. Resultado financeiro positivo. Saldo disponível para o exercício seguinte deverá ser maior que o saldo disponível do exercício anterior. Em geral, o resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. Porém, é importante destacarmos que uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo necessariamente de um bom desempenho na gestão financeira, pois pode acontecer, por exemplo, através de uma elevação do endividamento público. Resultado financeiro negativo. Saldo disponível para o exercício seguinte deverá ser menor que o saldo disponível do exercício anterior. Da mesma forma, a variação negativa na disponibilidade do período não quer dizer necessariamente um péssimo desempenho da administração, pois pode refletir uma redução do endividamento. Saldo financeiro nulo. Saldo disponível para o exercício seguinte deverá ser igual ao saldo disponível do exercício anterior. Nessa perspectiva, a análise deve ser realizada junto ao balanço patrimonial, considerando esses fatores mencionados e as demais variações orçamentárias e extra-orçamentárias, deixando claro que as informações sobre os fluxos de recursos das disponibilidades são essenciais para que os usuários possam tomar decisões, querendo influenciar no fluxo de caixa da entidade. Além disso, a análise possibilita mensurar se o disponível é suficiente para pagar as obrigações referentes aos bens e serviços contratados ou adquiridos e ainda satisfazer os gastos de manutenção. E como que é feita a contrapartida de despesa orçamentária não paga? No exemplo em tela, a gente tem o total de despesa orçamentária de 15 mil. Desses 15 mil, 2 é de empenhadas e não liquidadas no exercício e 3 de empenhadas, liquidadas e não pagas. É preciso que eu faça a contrapartida, a inscrição dessas despesas orçamentárias não pagas em receita extra-orçamentária. Então, eu vou inscrever em receita extra-orçamentária, restos a pagar não processados 2.000 e 3.000 em restos a pagar processados. Com isso, eu posso chegar aqui ao meu total de receita, que vai ficar em 35.000. Por equilíbrio, eu vou ter aqui meu total de 35.000 em despesa, certo? Se eu quiser chegar aos meus saldos para o exercício seguinte, eu vou fazer a diferença entre 35.000 e 15.000. Vai ficar 20.000. Um balanço financeiro, ele pode mostrar importantes indicadores, certo? O mais importante, sem dúvidas, é o resultado financeiro do exercício, como já foi falado pela Beatriz, que a gente consegue encontrar de duas formas, né? Ou a gente faz a diferença entre os saldos do exercício seguinte e os saldos do exercício anterior, ou a diferença entre ingressos e dispêndios, né? Aqui, nesse novo exemplo, a gente tem aqui o resultado financeiro do exercício no valor de 350.000, fazendo a diferença, certo? Ou entre esses saldos, ou entre ingressos e dispêndios. Mas além do resultado financeiro do exercício, a gente pode ainda encontrar os valores efetivamente pagos no exercício, que são quem? São os meus dispêndios orçamentários e extra-orçamentários, menos os valores inscritos em restos a pagar e em serviço da dívida a pagar, que são esses valores aqui, ó. Eu vou somar as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e deduzir esses valores aqui delas. Os valores orçamentários efetivamente pagos no exercício, eu vou considerar somente os meus dispêndios orçamentários. Os valores que realmente ingressaram no exercício, eu vou pegar as minhas receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e deduzir os valores inscritos em restos a pagar e em serviço da dívida a pagar.
valores extra-orçamentários que realmente ingressaram no exercício. Aqui eu vou considerar apenas os meus ingressos extra-orçamentários. E ainda o valor do aumento da diminuição do saldo da conta restos a pagar, onde eu vou fazer a diferença dos meus saldos na conta restos a pagar. Certo? Em tela a gente pode ver o balanço financeiro da Prefeitura de Fortaleza, exercícios 20 e 21. Desse balanço, eu extraí 3 quocientes. O quociente financeiro real de execução orçamentária, o quociente de execução extra-orçamentária e o quociente do resultado dos saldos financeiros. O quociente financeiro real de execução orçamentária, ele é nada mais nada menos do que uma relação. Todos eles são uma relação, certo? O primeiro aqui é a relação entre a receita orçamentária arrecadada e a despesa orçamentária paga. A receita orçamentária a gente encontra diretamente. A despesa orçamentária paga, a gente vai pegar a despesa orçamentária e tirar os restos a pagar não processados e a pagar processados e não processados, certo? A gente vai chegar a esse valor aqui. E essa relação, dividindo essa receita orçamentária arrecadada pela despesa orçamentária paga, a gente vai chegar a 1,04. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada 1,04 de receita, eu vou ter uma unidade de despesa orçamentária paga, certo? A cada 1,04 real de receita orçamentária arrecadada, eu vou ter R$1 de despesa orçamentária paga. O quociente da execução extra-orçamentária nada mais é que a relação entre a receita extra-orçamentária e a despesa extra-orçamentária. E o quociente do resultado dos saldos financeiros é a relação entre o saldo financeiro seguinte pelo saldo do exercício seguinte pelo saldo do exercício anterior. Continuidade aqui a apresentação. O balanço financeiro ele vai evidenciar toda a movimentação financeira de uma entidade. E no caso aqui em questão é uma entidade do setor público. E ele vai ter por objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos de um determinado exercício financeiro. E aí eu só queria chamar a atenção para a diferença entre ingressos e dispêndios, tá? Que os ingressos eles são as receitas orçamentárias e os recebimentos extra-orçamentários, enquanto os dispêndios são as despesas orçamentárias e os pagamentos extra-orçamentários. Aí eu também trouxe aqui as informações que o balanço financeiro pode conter, que são elas: as receitas e despesas orçamentárias, e essas podem ser vinculadas ou ordinárias, os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, as transferências financeiras, e aí eu também chamo a atenção para cá que elas podem ser decorrentes ou não da execução orçamentária, e por fim, o saldo inicial e final em espécie. E agora nós entramos no último tópico, que é o da importância do balanço financeiro. E bom, de acordo com as informações que eu citei acima, nós podemos dizer que ela vai ser útil para auxiliar o gestor no processo de tomada de decisões que vão influenciar diretamente no fluxo de caixa da entidade. Através do balanço financeiro, também pode-se mensurar se o caixa disponível vai ser o suficiente para o pagamento das obrigações adquiridas ao longo do período. E por fim, não menos importante, o balanço financeiro ele nos propicia, digamos assim, uma maior transparência na utilização dos recursos públicos.